Falta de bem, hoje domingo, né? Primeiro domingo da quaresma. Normalmente meditações ou penitências não se estendem aos domingos. O domingo é o dia do Senhor. Então, se não me engano, são 44 dias se você conta os domingos. Mas Santo Afonso, Maria de Ligório, Santo Afonso de Ligório, na verdade, ele, nas suas meditações, ele conta os domingos. Então hoje, estamos aqui para fazer mais um dia da nossa meditação, para mantermos firmes em todo esse tempo. Então vamos começar. No final de Santa Cruz, no Senhor nosso Deus, todas as nossas preces temporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como de costume, vamos começar com a coroa de lágrimas. Eis-nos aqui aos nossos pés, ó Docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que ela nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra, que mais nos amou no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrimas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos lágrios pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rolos aos nossos, a fim de que o vosso divino Filho,
aqueles dirigimos em nome de vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Jaculatórias finais. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas asas derrubaram o inferno infernal. Seguimos agora a segunda parte, que é a parte das meditações. Neste primeiro domingo da quaresma, Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, se o Senhor permite que seja tentado, não desanimes, porquanto vê nisso um sinal de que Ele te ama e te quer fazer mais semelhante a Jesus Cristo, que, como refere o Evangelho de hoje, foi também tentado. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedores. Especialmente, refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência, e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes a Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza de amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas ver-se pela tentação, em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu. É isso uma pena demasiado amarga para quem ama deveras a Deus. Observemos, porém, que esta sorte comum das almas santas, porque era a sede de Deus, por isso foi necessário que a tentação de provasse. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi o tentado da gula, porque tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Depois foi tentado de presunção, porque o diabo o transportou para a cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Recomendou-te a seus anjos, e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de que sequer tropeces numa pedra. Finalmente foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido em outra vez, o transportou ainda ao monte mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Todas essas coisas te darei, se prostrardes e me adorardes. Uma alma, pois, por ser ver tentada, não deve ainda temer, como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu Filho unigênito, e dar-lhe a ocasião para adquirir grandes méritos no céu. Cada vitória é uma nova coroa, diz São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que nosso Divino Redentor nos ensina com o seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou 40 dias para vencermos todas as tentações e, em particular, a dos sentidos. É mister que nós também, especialmente neste tempo de quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não àqueles que se expõem voluntariamente ao perigo de cair no abismo.
Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e estarmos resolvidos a adorar a Deus, nosso Senhor, e servi-lo a Ele só. Ó, quantos que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes e que imaginam poder servir a dois senhores, mas depois, ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar o vosso divino exemplo. Arrependo-me de todo o coração, peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha fraqueza. Eu vos peço pela mortificação que praticaste, abstendo-vos por 40 dias de toda alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse, como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificaste a vossa igreja com a anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que com boas obras execute o que vos deseja, obter com a sua abstinência. Doce coração de Maria, sei minha salvação. Na meditação de hoje, a gente vê um pouquinho do que Jesus passou. E eu acho interessante que Jesus, mesmo não precisando se provar, ele se provou. Ele atravessou 40 dias e 40 noites em jejum. E como qualquer outro ser humano, teve fome. Mas mesmo depois de um longo período de jejum, e sendo tentado, ele não desobedeceu, ele não cedeu e manteve firme na vontade de Deus. Quantas vezes nós fazemos promessas para a quaresma de ficar sem rede social, sem um doce, sem carne, sem bebida, sem cigarro, sem alguns dos nossos vícios, e achamos muito difícil ficar todo esse tempo longe desses vícios. Uma vez que um vício usamos a quaresma para penitenciá-lo, deveria servir de exemplo para o resto do ano, o resto da vida. Mas a mortificação da carne na quaresma, além de uma purificação momentânea, ela vem para nos lembrar da nossa fraqueza. Lembrar do pó que nós somos, como vimos na quarta-feira de cinza. Nos lembrar que devemos sempre matar um pouquinho do nosso ser humano, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Lembrar das nossas fraquezas. Lembrar o quanto podemos e devemos voltarmos para Deus. Lembra também do nosso compromisso de dar algo em troca do amor de Deus. Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa da nossa adoração. Mas Ele quis precisar. Ele quis que nós nascêssemos para amá-lo, para adorá-lo. E ao nos mortificar através de jejum, de penitência, e através das provações que temos ao longo da nossa vida, de sabermos ofertar a dificuldade de passar, não só pedir alívio ou para Jesus ajude a gente a atravessar isso a pé enxuto, mas ao contrário, a saber viver e tirar uma santa lição daquele momento, daquela dificuldade, daquele jejum, daquela penitência, e oferecer aquela dificuldade em desagravo aos pecados que cometemos, ou que a humanidade própria comete contra Jesus. Isso traz um fortalecimento da nossa fé e também uma comprovação da nossa vontade. Porque falarmos apenas que amamos a Deus ou que queremos ir para o céu é simples e até óbvio. Todo mundo vai escolher sempre a melhor resposta, a resposta mais fácil. Mas não é só falando que vamos conseguir isso, mas sim agindo. Como agimos nas nossas dificuldades? Como temos agido diante das provações, das tentações? Como temos provado a nossa carne diante de tudo isso? E lidar com as tentações, lidar com os desafios, com o jejum, com as penitências, isso sim vai nos fortalecer e mostrar para Deus o nosso comprometimento em alcançar a santidade e a dar a Ele o verdadeiro culto. Então que possamos, nessa quaresma, pensarmos dessa forma, de encarar
os desafios, as tentações, de forma a moldar o nosso caminho que vai chegar até o céu, a lapidar, a preparar cada pedacinho desse caminho. E eu queria trazer uma história também de um, de um jovem que estava procurando, né, uma nova profissão. E ele olha, né, a profissão do padeiro, olha a profissão do fazendeiro, do chefe do tear, e chega à loja do ferreiro. E a loja do ferreiro muito movimentada, sempre por grandes cavaleiros, príncipes, porque vão lá fazer suas joias, fazer sua armadura, encomendar suas espadas. Então é uma loja que tem grande apreço e grande destaque na sociedade. E ele se interessa. E ao observar, né, o ferreiro trabalhando, né, onde ele pega o metal, esquenta, depois com fortes marretadas sobre o metal para dar forma, depois coloca na água fria, depois faz todo o processo de novo, até que o metal vai se tornando a forma da espada. Ele, mesmo com o valor que pode receber, todo o prestígio que pode ter, ele se admira e pensa, quanto sacrifício para fazer o metal se tornar uma espada. E pergunta ao ferreiro, por que tanto sofrimento? E o ferreiro responde, porque só assim o ferro se torna espada. Ele precisa passar pelo calor, ele precisa da marretada e precisa da água fria para ser temperado, para ganhar resistência e forma, para assim conseguir ter um valor, para provar o seu verdadeiro valor. Assim nós também somos. Quando passamos pelo calor da humilhação, tomamos as pancadas do dia a dia e nos deixamos ser molhados pela água gelada dos desafios do dia a dia, só assim seremos temperados, seremos maleados e seremos formados para ter um valor maior, para de um metal qualquer nos tornarmos a espada que trará grande vitória. Então não adianta, meus caros, abrir mão do sofrimento, dos desafios, ou achar que não precisamos de penitência, de jejum, ou de sacrifícios, de mortificação da nossa própria carne. Para conseguir termos valor, para mostrar o nosso valor a Deus e também para nos provar, precisaremos realmente passar pelo fogo, pela marreta e pela água gelada. Precisaremos passar por tudo isso. Encarar. Não se faz boa espada se pular uma dessas etapas. Não se faz um bom católico, um bom santo, sem ter que pular as provações, os desafios, as mortificações, a entrega verdadeira a Deus, mesmo diante dos cenários mais difíceis. Que nessa quaresma possamos assumir esse compromisso de fazer mortificações, jejuns, penitências, de aceitar os desafios e as provações. Mas sabemos ser prudentes. Não queremos nos expor também a tentações que não seremos capazes de vencer. Uma coisa é você lidar com as provações do dia a dia e tentar vencê-las e oferecer essas dificuldades, essas situações para Deus. Outra coisa é se colocar em situação de tentação, se colocar em situação de pecado, sabendo que você não tem forças para conseguir atravessar aquilo. É você arriscar sua própria alma a troco de mostrar que é bom ou que é forte. Reconheça o seu tamanho, reconheça a sua capacidade e se desafie apenas pelos que você pode conseguir. Ofereça o seu sacrifício, reze, jejue, medite, faça acontecer, mas não tente seu Deus. Mostre para ele que ele pode contar com você também. Esse é o recado que eu queria passar para vocês, essa nossa meditação, que possamos continuar trilhando o nosso caminho juntos, buscando ser cada dia mais santos e em todas as direções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima.